Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História do professor Silvânio Barcelos. Na aula de hoje abordaremos o tema Renascimento e Humanismo numa perspectiva histórica. Esta aula é dedicada aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes e uma instituição que eu tenho imenso orgulho de participar. Deixem o seu like no vídeo se vocês gostarem e, por favor, se inscrevam no meu canal. Me ajudem a difundir conteúdos de história. Vamos estudar um pouco? A partir do século XI, a Europa passou por uma série de transformações importantes. Com o aumento da produção de alimentos, as pessoas passaram a viver mais, a ter mais filhos, o que levou, em consequência, a um crescente processo de urbanização. Ao mesmo tempo, ocorreram o crescimento do comércio com o Oriente, o aparecimento de feiras e também de casas bancárias. Mercadores circulavam pela Europa em suas caravanas, levando e trazendo mercadorias e também trocando moedas. Isso tudo, pessoal, criou as condições ideais para o surgimento do Renascimento na Europa. Um movimento cultural intenso que começou no século XV na Itália e se espalhou por todo o continente europeu, influenciando praticamente todo o mundo ocidental. Esse conjunto de transformações marcou o início do que nós, historiadores, denominamos de modernidade. Bom, pessoal, no bojo dessas grandes transformações provocadas pelo Renascimento, nós temos o classicismo, que é o movimento cultural que tem como premissa principal a retomada dos valores e da visão de mundo dos antigos gregos e romanos. E essa visão clássica de mundo dos gregos e romanos tinham como pedra fundamental a ideia do racionalismo. Bom, pessoal, como contexto histórico do Renascimento, temos que nos referir necessariamente à Idade Média, um período de quase 1000 anos, que foi do século V, com a queda do Império Romano, até o ano de 1453, quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla. Durante esse longo período de tempo, o desenvolvimento científico e cultural só era possível, ou seja, dependia única e exclusivamente do aval da Igreja Católica, que exercia uma forte influência em toda a Europa. Bom, pessoal, um dos fatores que levaram também a essa profunda mudança de visão de mundo, sem dúvida alguma, foi a descoberta das Américas pelos europeus, no contexto das grandes navegações. Isso possibilitou o intercâmbio, entre o Novo Mundo, que é as Américas, e o Antigo Mundo, representado aí pela Europa, Ásia e também África. Bom, pessoal, tudo isso foi possível graças ao Renascimento, como vimos, um movimento cultural e científico que iniciou no século XV na Itália. Esquivando-se da censura imposta pela Igreja Católica, os novos pensadores e cientistas elaboraram novas teorias e invenções. Entre elas, nós podemos destacar o modelo heliocêntrico defendido por Nicolau Copérnico. Ele passou a defender a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol. Isso punha fim à tese da filosofia escolástica da Igreja Católica do geocentrismo, onde o universo todo orbitava em torno da Terra. Bom, temos também a formulação das leis que regem a queda dos corpos, também formulada por um outro grande cientista da época, que foi o Galileu Galilei. Bom, pessoal, não menos importante, nós temos o aperfeiçoamento da prensa feito por Johann Gutenberg. Bom, a partir do momento que os livros puderam ser fabricados de forma mais industrializada, permitiu-se, por assim dizer, uma maior difusão de conhecimento e também a difusão de ideias e de pensamentos. Bom, pessoal, o horizonte cultural do Renascimento era a Antiguidade Clássica,
A Grécia Antiga passou a ser considerada como berço do pensamento ocidental. Bom, e também, pessoal, não menos importante que o classicismo, nós temos o antropocentrismo, que é uma ordem de pensamento que desfoca a ideia do teocentrismo, ou seja, uma ordem filosófica baseada na fé para a razão, ou seja, um deslocamento da fé para a razão. Esta é a principal característica do antropocentrismo. Paralelo ao antropocentrismo, nós temos o racionalismo, que defende a ideia principal de que todas as ideias que nós temos têm origem no próprio pensamento racional e não numa ordem de pensamento baseada na fé. Bom, pessoal, uma outra questão importantíssima também do Renascimento pode ser exemplificada pelo hedonismo, que é uma teoria ou doutrina filosófico-moral que defende a máxima de que o homem é merecedor da felicidade. Podemos associar isso a um outro conceito que é o carpe diem, que significa viver o aqui e agora, sem muita preocupação com as consequências de nosso ato. Então, viver o aqui e agora é mais importante do que você planejar o seu próprio futuro. Encerrando essas considerações, nós temos o otimismo, uma ordem filosófica baseada no pensamento de Leibniz, que se sustenta na ideia de que, tendo sido o universo todo criado por Deus, então ele teria que necessariamente estar vinculado a uma ideia de o máximo de bem e o mínimo de mal. Então esse otimismo foi também uma grande característica do pensamento renascentista. Bom, pessoal, assim chegamos ao final de mais esta videoaula e eu peço que deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no meu canal. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!